Oi, gente, eu espero que vocês estejam muito bem. Hoje eu vou ler esse conto do Edgar Allan Poe, que ele se chama O Colóquio de Monos e Una, e eu espero que eu consiga causar relaxamento e soninho em vocês. Muito obrigada por estarem assistindo o meu vídeo, isso é muito gratificante para mim. E não esqueçam de se inscrever, dar o like e divulgar para os amigos de vocês também sentirem ASMR. Vou começar. Renascido? Sim, minha belíssima e muito amada Una. Renascido. Essa era a palavra sobre cujo significado místico eu meditei tão longamente, rejeitando as explicações do clero, até que a própria morte desvendou para mim o mistério. A morte, quão estranhamente, doce Una, repete as minhas palavras. Observo também uma vacilação em teus passos, uma alegre inquietude em teus olhos. Estás confusa e oprimida pela majestosa novidade da vida eterna. Sim, foi da morte que eu falei, e quão singularmente ressoa aqui essa palavra que antigamente tinha o hábito de levar o terror a todos os corações, cobrindo com a sombra todos os prazeres. Ah, a morte, o espectro que comparecia a todos os banquetes. Quantas vezes, monos, nos perdemos em especulações sobre a sua natureza. Quão misteriosamente ela agia como um obstáculo à completa felicidade humana, dizendo-lhe até aqui e não mais além. Esse amor intenso e mútuo, meu monos, que ardia em nossos peitos e que em vão nos gabamos dele, sentindo-nos felizes com o seu primeiro aparecimento, achando que a nossa felicidade iria fortalecer com o fortalecimento dele. Ai de mim! À medida que ele crescia, também crescia em nossos corações o medo daquela hora fatal que se apressava em nos separar para sempre. E com o tempo, amar ficou doloroso. O ódio então teria sido uma bênção. Não fales agora desses pesares, querida Una, minha agora e para sempre. Mas não é a memória da tristeza passada a alegria do presente? Tenho muito a dizer ainda sobre as coisas que passaram. Acima de tudo, quero muito saber os incidentes de sua passagem pelo escuro vale e pela sombra. E quando foi que a radiante Una pediu alguma coisa em vão aos seus monos? Vou relatar tudo em detalhes, mas em que ponto esta estranha narrativa deve começar? Em que ponto? Tu mesmo o disseste. Eu te compreendo. A morte ensinou a nós dois a propensão do homem de definir o indefinível. Não direi, então, que comeces com o momento da cessação da vida, mas começa com aquele triste instante quando, tendo a febre te abandonado, tu mergulhaste no torpor, já sem respiração inerte, e cerrei tuas pálidas pálpebras com os apaixonados dedos do amor. Antes uma palavra, minha Una, sobre a condição geral do homem naquela época. Tu te lembrarás de que um ou dois dos sábios entre nossos antepassados, sábios de fato, embora não na estima do mundo, se aventuraram a duvidar da propriedade do termo progresso, aplicado ao avanço de nossa civilização. Houve períodos em um dos 5 ou 6 séculos imediatamente anteriores à nossa morte, em que se ergueu alguma vigorosa inteligência, lutando corajosamente por esses princípios, cuja verdade aparece agora, tão completamente óbvia para a nossa razão livre de grilhões, princípios que deviam ter ensinado a nossa espécie a submeter-se ao governo das leis naturais, ao invés de tentar controlá-las. Em longos intervalos, surgiam algumas mentes superiores que consideravam cada avanço das ciências práticas um retrocesso em termos de utilidade. Às vezes, a inteligência poética, inteligência que agora pensamos ter sido a mais sublime de todas, pois essas verdades eram da mais duradoura importância e só podiam não ser reveladas por essa analogia que fala em tons precisos apenas a imaginação e a razão desamparada nada diz.
Às vezes, dizia eu, essa inteligência poética deu um passo à frente na evolução da vaga ideia da filosofia e descobriu na mística parábola que fala da árvore do conhecimento e do seu fruto proibido causador da morte, um claro aviso de que o saber não era adequado para o homem, na condição imatura de sua alma. E esses homens, os poetas, vivendo e morrendo em meio ao desdém dos utilitaristas, os grosseiros pedantes que se arrogavam um título que só os que eram objeto de seu desdém poderiam ser aplicados com prosperidade, esses homens, os poetas, meditaram saudosos, mas não insensatamente, sobre os dias de outrora, quando nossas necessidades eram tão mais simples quanto intensos nossos prazeres. Dias em que a palavra júbilo era desconhecida, tão solene e profunda era a felicidade, dias sagrados, augustos, bem-aventurados, em que os rios azuis corriam sem barreiras entre colinas intocadas, rumo à solidão das florestas, distante, primitiva, aromática e inexplorada. Contudo, estas nobres exceções ao desgoverno geral serviram apenas para fortalecê-lo, por meio da oposição. Pobres de nós, tínhamos caído no mais desafortunado de todos os nossos dias desafortunados. O grande movimento, esse era o jargão daquilo, avançava, provocando uma comoção doentia, moral e física. As artes foram colocadas no lugar supremo. E uma vez entronizadas, lançaram grilhões sobre a inteligência que as levaram ao poder. O homem, que não podia deixar de reconhecer a majestade da natureza, entregou-se a uma exaltação pueril do domínio adquirido e ainda crescente sobre seus elementos. Mesmo quando se imaginava um Deus em sua fantasia, uma imbecilidade infantil desceu sobre ele. Como se pode supor pela origem do seu transtorno, ele ficou cada vez mais infectado pelos sistemas e pela abstração, e enredou-se em generalidades. Entre outras ideias excêntricas, a da igualdade universal ganhou terreno, e diante da analogia de Deus, a despeito da vigorosa voz de alerta das leis da gradação, tão visivelmente inerentes a todas as coisas na terra e no céu, foram feitas tentativas insensatas de estabelecer uma democracia universal. Gente, passou um mosquito aqui na frente. Contudo, esse mal decorreu necessariamente do mal primeiro, o conhecimento. O homem não podia, ao mesmo tempo, saber e sucumbir. Nesse ínterim, surgiram enormes e inumeráveis cidades fumegantes. As folhas verdes murcharam diante do hálito quente das fornalhas. A bela face da natureza foi desfigurada como se atingida pela devastação de alguma repugnante enfermidade. E me parece, Dociuna, que até mesmo nossa percepção adormecida do forçado e do inverossímil poderia nos ter feito parar por aí. Mas agora parece que forjamos nossa própria ruína ao perverter nosso gosto, ou melhor, pelo cego abandono de seu cultivo nas escolas. Pois, na verdade, era nessa crise que só o gosto, essa faculdade que... Nossa, tem um mosquito aqui na frente. Meu Deus. Essa faculdade que, ocupando uma posição intermediária entre a inteligência pura e o sentido moral, não poderia nunca ter sido ignorada. Era agora que só o gosto nos poderia gentilmente ter levado de volta em segurança a beleza, a natureza e a vida. Ah, que pena para o puro espírito contemplativo e a majestosa intuição de Platão. Ah, que pena para o Mossic, que ele justamente considerava a educação plenamente suficiente para a alma. Ah, que pena para ele e para ela, já que ambos eram desesperadamente necessários, mas inteiramente esquecidos ou desprezados. Pascal, um filósofo de quem nós dois gostamos, disse, e como foi verdadeiro,
que todo o nosso raciocínio se reduz a ceder ao sentimento. E não é impossível que o sentimento do natural, tivesse o tempo permitido, houvesse recuperado sua antiga ascendência sobre a dura razão matemática das escolas. Mas não foi o caso. Provocado prematuramente por excesso do conhecimento, a velhice do mundo ganhava terreno. E isto a massa da humanidade não percebeu, ou, vivendo vigorosamente, embora sem felicidade, fingiu não perceber. Mas, quanto a mim, os registros da terra me ensinaram a ver na mais vasta ruína o preço da mais elevada civilização. Eu me saturei da presciência do nosso destino e, a partir das comparações com a China, a simples e duradoura, com a Síria, a arquiteta, com o Egito, o astrólogo, com a Núbia, mais astuta que qualquer um deles, a turbulenta mãe de todas as artes, na história dessas regiões, deparei com um raio do futuro. As artificiais individualidades dos três últimos eram doenças locais da Terra, e suas ruínas individuais se deveu à aplicação de remédios locais, mas para o mundo, contaminado em geral, eu não podia antecipar qualquer regeneração, a não ser a morte. Aquele homem, como raça, não deveria ser extinto, e vi que ele deveria nascer de novo. E era então, minha bela e bem-amada, que envolvíamos nossos espíritos diariamente em sonhos. Era então que, ao crepúsculo, falávamos dos dias por vir, quando a superfície da terra, riscada pela arte, tendo sofrido essa purificação, que apenas ela poderia apagar suas obscenidades retangulares, de novo se revestiria ao verdor das encostas montanhosas e das sorridentes águas do paraíso, e se tornaria por fim uma morada adequada para o homem. Ao homem purgado pela morte, ao homem para cuja inteligência agora exaltada não deveria haver veneno no conhecimento, para o homem redimido, regenerado, bem-aventurado e agora imortal, mas ainda assim um homem material. Lembro-me bem dessas conversas, querido Monos, mas a época da ígnea devastação não estava tão próxima quanto acreditávamos, e como a corrupção que indicaste nos permitia crer. Os homens viveram e morreram individualmente. Tu mesmo adoeceste e foste sepultado, e tua fiel Una rapidamente seguiu teus passos. E ainda que o século que transcorreu e cujo fim de novo nos junta, torturasse nossas adormecidas percepções com a impaciência da sua duração, mesmo assim, meu Monos, foi um século a mais. Melhor, digamos, um ponto vago do infinito. Indiscutivelmente, foi durante a decrepitude da terra que morri. Com o coração exaurido pelas ansiedades que tinham sua origem na confusão e na decadência generalizada, sucumbi à cruel febre. Depois de poucos dias de dor e de muitos delírios oníricos repletos de êxtase, cujas manifestações tu tomaste erradamente por dores, enquanto desejava, mas era impotente para te esclarecer o engano, depois de alguns dias apoderou-se de mim, como tu mesmo disseste, um torpor que me fez ficar sem respiração e imóvel, que foi chamado de morte pelos que estavam ao meu redor. As palavras são coisas vagas. Minha condição não me privou das sensações. Não me pareceu muito diferente da extrema quietude daquele que, tendo dormido longa e profundamente, ficado imóvel e completamente prostrado no meio-dia de pleno verão, começa a retomar vagarosamente a consciência por apenas ter dormido o suficiente e sem ter sido despertado por perturbações externas. Eu não respirava mais. As pulsações tinham cessado. O coração tinha parado de bater. A vontade não me abandonara, mas não tinha força. Os sentidos estavam invulgarmente ativos, embora de maneira excêntrica, assumindo muitas vezes umas as funções de outros, a esmo. O paladar e o olfato ficaram confundidos de maneira inextricável.
e se tornaram um só sentido, anormal e intenso. A água de rosas com que tua ternura tinhas umedecido meus lábios no último instante produziu em mim doces imagens de flores. Fantásticas flores, muito mais encantadoras do que qualquer outra da antiga terra, mas cujos protótipos crescem aqui à nossa volta. As pálpebras transparentes e exangues não me impediam totalmente a visão. Como meu querer ditava a lente, os globos oculares não podiam girar nas órbitas, mas todos os objetos dentro do raio do campo visual eram vistos com maior ou menor nitidez. Os raios que incidiam na parte externa da retina ou no canto dos olhos produziam um efeito mais vívido do que aqueles que atingiam a superfície frontal ou anterior. Contudo, no primeiro caso, esse efeito era tão anômalo que eu o percebia somente como um som agradável ou dissonante conforme as coisas ao meu lado estavam iluminadas ou mergulhadas na sombra, ou eram curvas ou angulosas em seu contorno. A audição, ao mesmo tempo, embora aumentada em grau, não era irregular na ação, percebendo os sons reais com precisão extraordinária, tanto quanto sensibilidade. O tato tinha sofrido uma modificação mais peculiar. Suas impressões eram recebidas tardiamente, mas retidas tenazmente, e resultavam sempre no mais intenso prazer físico. Assim, a pressão dos seus doces dedos nas minhas pálpebras, de início só reconhecida pela visão, muito tempo depois de os retirar, acabou por inundar meu ser de um incomensurável deleite sensual. Disse deleite sensual. Todas as minhas percepções eram puramente sensuais. Com a inteligência morta, as matérias comunicadas ao cérebro passivo pelos sentidos não eram conferidas, nem sequer em mínimo grau, de qualquer forma. De dor tinha muito pouca, de prazer sentia muito, mas de dor ou prazer moral não sentia nada. Então seus violentos soluços flutuavam em meus ouvidos com todas as suas lamentosas cadências, e eram apreciados em todas as variações de tonalidades tristes. Mas eram suaves sons musicais, e mais nada, não transmitiam à razão extinta nenhuma noção de pesar que lhes dera origem. Ao mesmo tempo que as abundantes e constantes lágrimas que me caíam no rosto revelavam aos circunstantes um coração partido, e me faziam vibrar todas as fibras do meu ser, causando-me tão somente êxtase. E isso era, na verdade, a morte de que os circunstantes falavam reverentemente, em sussurros abafados, e toda se una convulsivamente em gritos lancinantes. Vestiram-me para o caixão, 3 ou 4 figuras sombrias que se moviam atarefadas de um lado para o outro, e quando cruzavam a linha direita da minha visão me pareciam formas, mas passando ao meu lado suas imagens transmitiam-me a ideia de gritos, gemidos e outras tristes expressões de terror, de horror ou de pesar. E somente tu, vestida numa túnica branca, te movias musicalmente em todas as direções ao meu redor. O dia terminava, e à medida que sua luz desaparecia, fui possuído de um vago desconforto, uma ansiedade, como esse sente quem dorme quando tristes sons reais penetram continuamente seus ouvidos, débeis sons de tangentes e hinos distantes, solenes e a intervalos longos, mas regulares, misturando-se a sons melancólicos. Chegou a noite, e com suas sombras um profundo desassossego que oprimia meus membros com a pressão de uma pesada carga, e que era palpável. Havia também um som queixoso, não muito diferente da distante rebentação das ondas, mas mais contínuo, e que, começando com o crepúsculo, tinha aumentado de intensidade com a escuridão. De repente, luzes foram trazidas para o cômodo, e esse eco foi então interrompido por emissões frequentes do mesmo som.
menos monótonas e menos nítidas. Apesar da pressão, foi em grande parte aliviada, e saindo da cama, da chama de cada lâmpada, pois eram muitos, ininterruptamente fluiu para meus ouvidos uma melodiosa sucessão de sons monótonos. E depois, querida Una, aproximando-se do leito sobre o qual eu estava estendido, você se sentou graciosamente ao meu lado, exalando fragrância por teus doces lábios, e pressionando-os na minha fronte, brotou trêmula dentro do meu peito, e misturando-se com as sensações meramente físicas que as circunstâncias tinham aflorado, qualquer coisa análoga ao próprio sentimento. Uma sensação que em parte apreciava e em parte correspondia ao teu sincero amor e desgosto. Mas este sentimento não lançou raízes no coração que deixara de bater, parecendo mais uma sombra do que uma realidade. E foi se extinguindo. Rapidamente, dando lugar primeiro a uma extrema quietude e depois a um prazer puramente sensual, como antes. E agora, da ruína e do caos dos sentidos habituais, pareceu ter nascido dentro de mim um sexto sentido, absolutamente perfeito. No seu exercício encontrei um arrebatado deleite, mas um deleite ainda físico, na medida em que a compreensão não participava dele. O movimento tinha cessado por completo do corpo animal. Nenhum músculo estremecia, nenhum nervo vibrava, nenhuma artéria pulsava, mas parecia ter surgido no cérebro algo a respeito do qual nenhuma palavra seria capaz de transmitir à simples inteligência humana uma concepção, mesmo que indistinta. Permita que lhe chame de pulsação pendular mental. Era a materialização moral da ideia abstrata que o homem tem do tempo, pela igualização absoluta deste movimento, ou de um movimento semelhante a este, foram regulados os ciclos das órbitas dos corpos celestes no firmamento. Com a ajuda dele, medi as irregularidades do relógio que está sobre a lareira e dos relógios dos presentes. Seus tic-tacs chegavam sonoros aos meus ouvidos. O menor desvio da proporção exata, e esses desvios prevaleciam sobre tudo, afetava-me da mesma forma que as violações da verdade abstrata costumam afetar o sentido moral. Embora não houvesse no cômodo 2 relógios que marcassem os segundos de forma rigorosamente igual, eu não tinha dificuldade em guardar no espírito claramente os tons e os respectivos erros momentâneos de cada um. E esse sentimento agudo, perfeito e existente por si mesmo, de duração que existia até onde o homem pode conceber que existe, independentemente de qualquer sucessão de eventos. Esta ideia, este sexto sentido, que surgia das cinzas dos restantes, era o primeiro passo óbvio e seguro da alma intemporal no limiar da eternidade temporal. Era meia-noite, e tu ainda estavas sentado ao meu lado. Todos os outros tinham saído da câmara da morte. Tinham me colocado no caixão. As lamparinas ardiam brutileantes, e eu percebia isso pela vibração da melodia monótona. Mas de repente essas vibrações diminuíram de nitidez e de volume. Finalmente elas cessaram. O perfume em minhas narinas se dissipou. As formas não afetavam mais a minha visão. A pressão das trevas sumiu do meu peito. Um choque entorpecedor como o da eletricidade invadiu meu corpo. E foi seguido pela perda total da ideia de tato. Tudo que o homem denomina como sentidos se fundiu na consciência única da entidade e no sentimento único e perpétuo da duração. O corpo mortal tinha sido finalmente atingido pela mão mortal da decomposição. Contudo,
Não havia desaparecido toda a minha sensibilidade, pois a consciência e o sentimento remanescente supriam algumas das suas funções por meio de uma letárgica intuição. Percebi a pavorosa mudança que se operava na carne, e como aquele que sonha tem consciência da presença física de alguém que sobre ele se debruça, assim, Dociana, eu ainda sentia meio entorpecido que ainda estavas ao meu lado sentada. Da mesma maneira, também, quando as 12 horas do segundo dia chegaram, eu não estava inconsciente daqueles movimentos que te afastaram de mim, que me confinaram dentro do caixão e me colocaram no coche funerário, que me levaram à sepultura, que a ela me abaixaram, que amontoaram pesadamente a terra sobre mim e que assim me deixaram nas trevas e na putrefação, entregue a meu triste e solene sonho com os vermes. E ali, naquela prisão que tem poucos segredos a revelar, passaram-se dias e semanas e meses, e a alma observara detalhadamente cada segundo que passava, e sem esforço. Registrava seu curso sem esforço e sem objetivo. Um ano se passou. A consciência de ser ficava a cada hora mais indistinta, e a mera localização em grande medida tinha usurpado seu lugar. A ideia da entidade ia se fundindo com a de lugar. O estreito espaço que cercava o que fora do corpo passara agora a ser o próprio corpo. Finalmente, como muitas vezes acontece com quem dorme, só no sono e no seu mundo a morte pode ser imaginada. Finalmente, como algumas vezes acontece na Terra e alguém profundamente adormecido, quando alguma luz fugaz a despertava de súbito, deixando-a meio acordada e meio enredada em sonhos, assim me pareceu no estreito abraço da sombra surgia a luz que teria o poder de despertar a luz do amor duradouro. Homens trabalharam intensamente no túmulo em que eu estava às escuras. Eles revolveram a terra úmida. Sobre meus ossos, que em pó se desfaziam, baixaram o caixão de Una. E logo tudo voltou a ser vazio. Aquela luz nebulosa tinha se extinguido. Aquela débil palpitação tinha vibrado até a imobilidade. Muitos lustros tinham se passado. O pó tinha retornado ao pó. Os vermes já não tinham mais alimento. Desaparecera por completo o sentimento de existir. E reinavam apenas em seu lugar, em lugar de todas as coisas dominantes e perpétuas, esses dois autocratas, o lugar e o tempo. Para aquilo que não existia, para o que não tinha forma, para o que não tinha pensamento, para o que não tinha sensibilidade, para o que não tinha alma e não tinha porção alguma de matéria. Todo esse nada é para toda imortalidade, e para toda imortalidade a sepultura era ainda um lar, e as horas corrosivas, companheiras. Gente, esse foi o colóquio de Monos e Una, que é um dos meus contos favoritos. Vocês devem ter notado que aqui embaixo toda vez tem dois livros, o Drácula e o Frankenstein. Eu coloco eles pra apoiar esse aqui, aí quando eu fecho o livro acaba ele aparecendo. Gente, eu espero muito, muito, muito que vocês tenham gostado do conto e do vídeo. E obrigada se vocês tiverem chegado até aqui. Muito obrigada.